Senhora do Sábado, peço, mãezinha, interceda por cada filho e filha que nos ouve, que nos vê nesse momento. Interceda por mim, mãe, para que o teu filho Jesus coloque as palavras certas na minha boca. Cubra-nos com teu manto, mãe. Seja a presença conosco, nos levando ao entendimento profundo da palavra de Deus. E já no início dessa pregação, de forma atípica, mas me vem essa inspiração, que desça sobre você, sua família, em especial sobre a sua atenção, sua cognição, sua audição, para que você seja liberto das distrações e preste atenção na palavra. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Se o rincão tivesse cheio, eu ia falar, podemos nos sentar. Mas como somos só nós, vocês fiquem à vontade. Se quiserem sentar, tá? Se quiser, o Júlio já está sentado, né, Júlio? Bom dia, irmãos músicos. Obrigado pela presença de vocês. Tão bonita a oração, né? Bom dia também aos nossos cinegrafistas, a equipe da TV. E a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estou muito feliz de poder já nessa manhã estar pregando, poder pregar para vocês, e eu agradeço até os músicos. Eu confesso que eu me enganei no horário, achei que a pregação era às 9, começaria até às 10 para as 9, né? Atrasei um pouquinho, porque nesse tempo de pandemia os horários são atípicos também, né? Na época normal, quando os acampamentos acontecem, as pregações sempre começam às 9 de manhã. Mas enfim, o bom é que nós estamos juntos, eu me alegro muito, e eu já quero afirmar no início dessa pregação. Vou pedir depois até, não sei se o Júlio conhece a música, não lembro, acho que na live quem tocou foi o Biscuit, aquela canção que fala que Deus nunca nos abandona, né? Nunca te abandonará. Se não conhece, não tem problema, que é do Padre. Se conhecer, eu vou pedir para você dedilhar e no final a gente executar ela. Mas enfim, foi nada combinado, então se não der, não tem problema. Gente, o tema de hoje é muito singular. Nós estamos dentro do acampamento Curados para Amar. E eu vou até me mexer um pouquinho aqui. Acho que não tem problema, né, meninos? Mesmo nós estamos estando em poucos aqui, num espaço reduzido. No acampamento Curados para Amar desse ano, a Graziele Laconete, responsável do evento, e os irmãos do evento tiveram uma inspiração linda, gente. E uma inspiração, sabe, certeira para esse tempo. Falar sobre a solidão, como lidar com a solidão, como se administrar num contexto de solidão, sobretudo porque a gente está dentro do isolamento social, né? O isolamento social, obviamente, ele favorece muito a solidão, ele favorece esse sentimento que dói na alma, né? Esses dias eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas idosas que, padre, eu não tenho muita família, ou eu tenho um filho que trabalha na saúde que não pode me ver. Padre, eu estou há 4 meses sozinha dentro de um cubículo, de um apartamento, eu não saio, eu não tenho vida social. E isso, se a gente não reage com os instrumentais certeiros, isso vai adoecendo a gente, né? A gente vai sentindo o baque dessa solidão mesmo. Talvez você que me acompanha agora esteja se sentindo só. Talvez você que me acompanha agora esteja fechado num apartamento e não aguenta mais, né? Esses dias eu falava com a minha irmã e ela me disse, Adriana, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Tem dia que dá vontade de gritar e sair gritando pela rua, né? Porque são 4 meses, mais até 4 meses, né? Sobretudo quem tem a natureza muito relacional, né? Que gosta de conversar, que gosta de gente, que gosta de sentir a vida pulsando em si, nos outros, é muito difícil. Talvez você hoje, filho querido, filha querida, esteja se debatendo, esteja sofrendo diante da solidão. Solidão causada pelo isolamento social, sim, mas a solidão também por outras matrizes, realidades que aconteceram na sua vida. Você talvez se sentindo só, porque você foi abandonada por pessoas, abandonado, foi traído. Você se sentindo só porque você perdeu o seu marido e hoje você é viúva, perdeu a sua esposa e hoje você é viúvo. Solidão porque você sente que as pessoas não te entendem, não te interpretam bem. Gente, essa questão da solidão, ela é tão subjetiva e tão complexa que muitas vezes você pode estar dentro de uma casa
com muitíssimas pessoas e ali nessa casa se sentir só. E ali nessa casa, talvez você mesmo. Talvez você esteja, padre, eu sou casada, eu sou casado, eu tenho filhos, eu vivo situações, sempre estou cheio de gente, é criança, é comida para fazer, é tantas realidades, mas eu me sinto só, padre. Eu durmo do lado do meu esposo, da minha esposa, mas eu me sinto só. Eu me sinto sempre, infelizmente, dominado pela solidão. E solidão não quer dizer só o fato de você estar circundado de pessoas, né? Às vezes nós não estamos circundados de pessoas, nós não temos pessoas do nosso lado, mas nos sentimos completos. E às vezes nós estamos circundados de pessoas e nos sentimos vazios. Mais uma vez eu digo, talvez você mesmo, você que acompanha agora, que ouve o padre, talvez você seja casada, casado, tenha irmãos, tenha família, tenha filhos, mas se sinta profundamente só dentro da sua casa. Como lidar com isso, né? Fica aqui a pergunta. Como a gente deve se administrar diante de contextos como esses? Preste bem atenção nessa palestra, nessa reflexão, que Deus vai falar com você. Você não está só. Deus vai falar com você. Vamos começar. Eu quero apresentar para você uma nova perspectiva. Eu vou falar um pouquinho, a partir da Bíblia, óbvio, eu sou sacerdote do magistério da igreja, sobre a realidade da diferenciação. A gente tem que diferenciar. Uma coisa é solidão, outra coisa é isolamento. O isolamento, ele é sempre kamikaze, ele é sempre narcisista, ele acaba sendo, como disse São João Paulo II nas catequeses sobre a teologia do corpo, um suicídio afetivo. Solidão é uma coisa, isolamento é outra. Tem pessoas que vivem uma solidão mesmo e precisa dar sentido, significado para a solidão. Vivem uma solteirice, tinham o desejo de casar e não se casaram, precisam dar um sentido para essa dor de não ter concretizado segundo o próprio desejo, a vocação. Mas, diferentemente da solidão, está o isolamento. E tem pessoas que são muito bem acompanhadas. Talvez você lá na sua casa, como eu disse, é muito bem acompanhado. Tem muita gente que você poderia partilhar a vida, mas você está vivendo o isolamento. Como é triste, gente, hoje. Quantas famílias nas quais tem 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, o pai e a mãe, mas cada um está no seu canto. O filho de um canto da mesa com o celular no videogame, a mãe no outro canto da mesa com o celular vendo o Instagram, o pai no outro canto da mesa com o celular mexendo no Facebook, no WhatsApp. Nós estamos isolados muitas vezes dentro de casa, nós estamos criando pequenas ilhas dentro da nossa casa, sabe? Então, é diferente solidão de isolamento. Mais uma vez eu digo, o isolamento, ele é kamikaze, ele é narcisista. Sabe? As pessoas hoje se queixam de estar tão vazias, tão sozinhas, mas no fundo, elas o estão também, porque diante desse narcisismo, elas estão vazias de outras presenças, mas cheias demais de si mesmas. Elas estão cheias de si. E quando você é cheio demais de si mesmo, quando você é cheia demais de si mesma, você não consegue conviver bem com os outros, você não consegue dar espaço para as pessoas entrarem dentro de você, na sua história. Entrar dentro é pleonasmo, mas eu vou usar muito esse pleonasmo hoje, de maneira proposital, justamente para enfatizar. Eu sei que é um erro gramatical, mas eu vou usar como um recurso de retórica hoje. Entrar, você não deixa que as pessoas adentrem o seu universo, porque você está cheio demais de si mesmo. Então, nós estamos num tempo, e isso é importante notar, no qual nós temos muita interatividade, mas pouca conexão. Como eu dizia, dentro da casa, talvez o teu filho está com o celular 26 horas por dia. Mais até do que as horas que o dia tem, né? É muita interatividade. Ele está interagindo com o mundo. Ele está jogando. A minha sobrinha, há uns anos atrás, eu fui ver o joguinho que ela estava jogando. Ela estava jogando com adolescentes da China, para você ter noção, se comunicando em inglês, né? É muita interatividade, mas pouca conexão. É o filho com o celular no canto, é a mãe com o celular no outro, é o pai com o celular no outro, canto da casa, da sala, da cozinha. Então tem interatividade com o mundo, mas tem pouca conexão entre si. A família não se conecta, as emoções vão ficando secas. Porque veja bem,
Papa São João Paulo II também disse nas catequeses sobre a teologia do corpo, estou retomando a leitura dessas catequeses nesses dias, ele disse que o ser humano foi criado por amor por Deus e para amar. Ele tem um princípio, aquilo que Aristóteles e Santo Tomás de Aquino dizia de causa principal, causa motora. Ele tem um princípio, mas ele tem uma finalidade, ele tem uma causa e precisa ter uma consequência. Usando uma linguagem tomista aristotélica. Sabe, nós fomos criados por amor. Deus nos criou porque nos ama. Deus não ganhou nada em nos criar. O que Deus ganhou na criação? Ele só deu de si mesmo. Mas Ele nos criou por amor, essa é a nossa causa, e para amar. Então, filho, filha, quando você não ama, você não está concretizando o seu propósito nessa vida. Quando você não ama, não se deixa amar e não ama de verdade, não se esvazia para amar a Deus, os outros, a si mesmo, você começa a morrer por dentro, você começa a ficar seco, porque você está contradizendo a sua finalidade, você está contradizendo o seu propósito de vida, sabe? Você está contradizendo aquilo que você foi feito para ser, você contradiz. E por isso que tem tanta gente seca por dentro. Por isso que tem tanta gente morrendo por dentro. Talvez você que me acompanha, seja muito bonito por fora, tenha roupas bonitas, brinco combinando com a bolsa, o cabelo fantástico, mas talvez por dentro você esteja vivendo como uma terra árida, seca, sem água, sem vida. Por quê? Porque está faltando amor. E quando falta amor, e esse isolamento se estabelece, você sabia que a gente caminha para o desespero. Quando falta amor, o ser humano começa a se desesperar. Essa solidão, que não é solidão, é isolamento, melhor dizendo, ela vai desesperando a gente, sabe? Infelizmente, nós do século XXI colhemos os frutos do pós-guerra, sobretudo com a teoria de um filósofo existencialista ateu chamado Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno é o outro, que as relações sempre roubam de nós a liberdade. Infelizmente, esse pensamento de Sartre, ele persistiu por muitos anos nas maiores cátedras, no sentido de cátedra universitária, nas maiores universidades do mundo, e formou o pensamento da sociedade. Então a nossa sociedade é extremamente, aquilo que o Papa Francisco disse na Gaudete et Exsultate, autorreferencialista. Nós só olhamos para nós, é um isolamento total. Nós estamos cada vez mais insensíveis para perceber as necessidades dos outros. E nós vamos morrendo por dentro. Por quê? Porque está faltando amor. Quando falta amor, o ser humano caminha para o desespero. Como eu disse, o pensamento de Sartre, ele continuou por muito tempo e continua. Que é aquele pensamento que o outro é um inferno, o outro só me prejudica. Então, se a minha esposa não me dá mais o que eu quero, eu largo para ficar com a vizinha 30 anos mais nova. 20 anos mais nova, eu descarto a minha esposa que deu a vida por mim, que tem as rugas que tem por causa de mim, por causa da nossa relação, que criou os meus filhos, mas eu descarto porque o que importa é o meu prazer momentâneo. As pessoas confundem felicidade com o prazer momentâneo, e não é felicidade isso é imaturidade, é um pecado grave, sabe? Mas graças a Deus, o Papa Paulo VI conclamou, e alguns filósofos personalistas ali, começaram a criar no personalismo cristão um antídoto para combater esse pensamento de Sartre, do isolamento, que o outro é um inferno, que tudo tem que ser o que eu quero. Graças a Deus, esses filósofos, por exemplo, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, Etienne Gilson, depois o Jacques Maritain, ou Maritain, que começaram a desenvolver o personalismo cristão. Eu gosto demais desses filósofos, e quando eu era diácono ainda, que eu escrevi meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, eu o construí com base em Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, que é esse filósofo personalista cristão, e o Martin Buber, que também é personalista, judeu, mas muito bom. Eu já gosto demais dessa linha, e eu vejo que ela é uma resposta, sabe? Porque para vencer o isolamento narcisista, a gente precisa desenvolver a empatia e a comunhão. A empatia e a comunhão. Por causa, filho, da ditadura do politicamente correto,
A gente está cada vez mais firidento. Olha, para nós que pregamos é dificílimo. Nada pode falar, tudo machuca demais. Olha, o padre distratou. Tudo está muito sensível, né? Só que ao mesmo tempo nós estamos tão sensíveis para coisas banais, mas estamos perdendo a sensibilidade para coisas essenciais. Sensibilidade para com o outro, para com a necessidade das pessoas, para com a necessidade de quem está dentro de casa. Tem tanta gente, me perdoe, que está agindo de maneira hipócrita, brigando na internet porque tal pessoa distratou tal classe minoritária, mas esquece de ver que dentro de casa a esposa está morrendo por falta de amor, o esposo está morrendo por falta de atenção, a criança está precisando do teu toque, do teu beijo, que você pegue ela no colo, pai, mãe. Às vezes a gente é tão hipócrita, né? A gente briga porque fulano lá na Índia não está fazendo o politicamente correto, mas dentro de casa a gente está matando as pessoas, condenando elas a morrerem por dentro, a secarem pela falta do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa atenção. É um tempo ardiloso, é um tempo difícil. Mas veja bem, o antídoto para o isolamento narcisista é a comunhão, a empatia, é se abrir, se esvaziar de si mesmo. As pessoas hoje estão tão conscientes, eu fico admirado. É uma consciência tão grande dos direitos, né? Todo mundo sabe dos próprios direitos, mas as pessoas estão esquecendo dos deveres. Padre, eu tenho direito disso, mas e os deveres? Você não tem dever, não? Claro que você tem. É preciso lembrar. O seu dever, em primeiro lugar, é se tornar aquilo que Deus te criou para ser. Alguém que ama. Você foi feito por amor e para amar. Essa é a sua matriz, o amor, e essa é a finalidade da sua existência, o amor. E olha, você pode tentar preencher com sexo desregrado, com droga, com bebida, com tanta coisa. Se você não ama, vai faltar. Porque você foi feito para isso, filho. Você foi feita para isso. E a gente, infelizmente, está perdendo tanta sensibilidade, como eu disse. Gente, eu sou do Paraná, né? Fui criado no Paraná, eu tenho boa parte da família em Londrina, também familiares em Curitiba. E eu percebo o seguinte, quando eu mudei para São Paulo, eu morei na Canção Nova em São Paulo por quase 7 anos. E eu fui responsável de missão lá, foi maravilhosa a experiência que eu fiz. Mas quando eu cheguei na capital paulista, com todo respeito e carinho, me chocou tanto a realidade de... Lá não tem pessoas em condição de rua, lá tem uma população de rua. Estima-se, isso dado extraoficial, que tenha quase 100 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Morando na rua, criança comendo lixo todo dia, quando tem lixo para comer. Você sabia que o primeiro ano que eu cheguei lá me chocou tanto, porque eu não fui criado numa cidade grande assim, e não tinha essa noção, né? Claro que São Paulo tem muitas coisas boas, um povo maravilhoso, mas é uma realidade. E eu cheguei lá num ano de campanha política. E eu fiz uma cirurgia e fiquei em casa me recuperando, então eu podia ver a propaganda eleitoral gratuita, né, em alguns momentos. E me chocou muito, me chamou muita atenção que os políticos sequer mencionavam: eu vou resolver o problema dos moradores de rua. Não estava nem na pauta, no conteúdo programático da eleição do bendito ali. Ou seja, se tornou parte da paisagem. A gente age com indiferença, faz como que se eles não estivessem lá e vamos tocando a nossa vida. É a globalização da indiferença, disse o Papa Francisco. Mas veja bem, tendo feito essa introdução de cunho mais conceitual, que é importante também você ter consciência dessas realidades, e eu gosto, honestamente, de estudar para entender, para poder dizer para você também com clareza, mas agora eu vou começar a trilhar um caminho mais prático, mais objetivo, mais bíblico, para ajudar você que vive a solidão. Para que a sua solidão, veja bem, solidão não é narcisismo. Narcisismo é egoísta, é kamikaze, é isolamento, aliás, é narcisista, é kamikaze, é suicídio afetivo, é fechamento, é pecado, é contradizer a própria essência, que é o amor. Mas agora eu vou começar a trilhar com você um caminho mais bíblico e mais experiencial. Se você tiver com a sua Bíblia, olha, eu estou achando que quando eu voltar a pregar os acampamentos, eu vou sentir uma diferença, e os padres também, porque a gente está acostumado, eu mesmo, né?
Gosto muito de brincar, já pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, olha para quem está do seu lado. E a gente está perdendo, muito obrigado, a gente está perdendo essa pegada, né? De, que nem agora, dá vontade de falar, abra a sua Bíblia, mas quem abre a Bíblia? Só se fossem cinegrafistas ali. A Salete e o Márcio, é verdade, obrigado, viu? Os dois ali estão dando essa força para o padre, né? Para o padre não se sentir só, já que eu estou falando de solidão. Vamos falar de solidão, então. Como lidar com a sua solidão? Você que se sente só por uma situação de vida, uma viuvez, o filho que morreu, o marido que não te dá atenção, essa carência que vai te comendo por dentro. Você que se sente só e precisa administrar a sua solteirice, muitas pessoas estão nessa condição de solteirice, né? Não é mais uma opção, é condição. E você sabia, eu esqueci de trazer o livro para mostrar, te peço perdão. Mas você sabia que eu escrevi um livro, há 2 meses eu lancei, se chama Curar e Restaurar o Masculino. Uma jornada de cura pela masculinidade. É um livro profundo, de cura interior para os homens, que apresenta um caminho fantástico, modelos de masculinidade bíblico. Eu citei muito Davi, Paulo, São José, e também a masculinidade bíblica, o que é ser homem na Bíblia. Um caminho de cura para o homem, muito profundo. E para fazer esse livro, eu estava estudando e percebi que, por exemplo, hoje, muitas mulheres, por exemplo, estão na condição de solteirice e não se casam. Não é nem porque elas não são boas o bastante, não é nem porque elas não são bonitas ou legais, mas, infelizmente, eu cheguei a conclusões estatísticas, vendo estatísticas nesse livro, que muitas mulheres hoje não se casam. Falei isso no meu programa há poucos dias, porque, infelizmente, está acontecendo um genocídio de homens. Você acredita? Parece que o diabo quer destruir a família, começando a destruir o homem. Gente, se você pegar e ver quantos homens morrem no Brasil em um ano, entre 15 e 29 anos, é absurdo. 80% de quem morre assassinado é homem. 80%, quase 85% de quem morre em overdose, droga, é homem. 80% de quem morre em suicídio é homem. De cada 5 pessoas que se suicidam, 4 são homens. O suicídio é um fenômeno eminentemente masculino. Gente, os nossos jovens estão sendo ceifados. Teve um ano que quase 70 mil jovens foram assassinados. Quem mais morre em acidente de carro é homem. Então, muitas vezes, as mulheres não estão casando porque, infelizmente, os homens estão morrendo. Os homens, infelizmente, a gente também é imprudente, eu sei, a gente dirige rápido, a gente não tem medo de certas coisas. Mas muitas mulheres estão na condição de ser solteirice porque simplesmente não tem homem. Acabou. Infelizmente, em muitos lugares. Que pena, gente, que triste. A gente precisa trabalhar isso. A gente fala muito da violência contra a mulher e tem que falar assim porque é algo lastimável, penoso. Mas também a gente precisa alertar sobre essa violência velada que está acontecendo contra os homens. É muito homem morrendo. Gente, é alarmante, é uma das estatísticas mais altas do mundo no Brasil. Enfim, você que vive a sua solteirice, você que vive a sua solidão, como dá um sentido, padre, para a minha solidão? Como dá um sentido, padre, para a minha solteirice, para a minha viuvez, para o que eu estou vivendo agora? Eu me sinto só, padre, dentro de casa. Padre, como dá sentido para isso que eu estou vivendo? Eu estou enfrentando a depressão. Padre, como dá um sentido para a morte desse ente querido, desse filho, desse pai? Padre, como dá um sentido para essa tristeza, para essa... Eu quebrei financeiramente, eu desfiz a minha sociedade. Como dá um sentido para essa traição que me machucou tanto? Veja bem, o padre vai ler, eu vou usar 3 passagens bíblicas. Mas essa primeira que eu vou ler é quando Deus disse para Moisés e para Josué, em especial para Josué, né, porque Josué que ia entrar na terra prometida, e eles estavam ali temerosos, né? Mas olha o que Deus disse. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos. Não vos intimideis, não tenhais medo deles. Pois o Senhor, o teu Deus, Ele mesmo é o teu guia. Ele não te deixará, nem te abandonará. Em outras traduções diz assim: pois o Senhor Deus, Ele mesmo está contigo, e não te deixará,
e não te abandonará. Primeira passagem. A segunda, que é muito conhecida de todos nós, Salmo 23. Vai lá no Salmo 23, que é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 4. Presta atenção. Se eu tiver de atravessar o vale escuro, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. A primeira, de Deuteronômio 31:6, diz: olha, não tenha medo do que você tiver que enfrentar. Eu vou estar com você, eu vou ser o teu guia. Eu não vou te deixar e não vou te abandonar. E a segunda, olha o que Davi diz: se eu tiver que andar pelo vale escuro, porque às vezes na vida, eu preciso dizer para você, às vezes na vida a gente tem que andar pelo vale escuro. Existem vales escuros, filho, filha, que eu e você vamos ter que enfrentar. O vale escuro da solteirice, que não é uma opção. O vale escuro da solidão, da dor, da depressão, da perda, da traição. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois estás comigo. Pois estás comigo. Eu quero propor uma mudança de perspectiva. Se eu tiver de atravessar o vale escuro, você vai estar comigo. Gente, você já percebeu que a maioria das vezes, guarde isso que o padre vai falar, é muito forte. Eu rezava com isso ontem e hoje cedo. A maioria das vezes, quando a gente está enfrentando uma situação difícil, você já percebeu que na maioria das vezes, quando a gente enfrenta uma situação difícil, a gente sempre pede para Deus, a gente reza pedindo: Senhor, me tira dessa situação difícil. Senhor, me tira desta solidão. Senhor, me tira da depressão, da solteirice, dessa situação que eu não consigo lidar, Senhor, é difícil. Me tira, por favor. Ou, usando o português clássico, tira-me dessa situação, né? Ênclise, mesóclise e próclise, né? Tira-me dessa situação. A gente sempre pede para Deus nos tirar da situação. É ou não é verdade? Me tira, Senhor. Mas a Bíblia hoje está nos dando uma nova perspectiva. Nem sempre a gente tem que pedir para Deus tirar a gente das situações. Porque tem coisas que eu e você temos que passar. Tem coisas que Deus permite, filho, filha, justamente para forjar o nosso caráter, para nos fazer crescer na humildade, na caridade, na fé, para nos tornar mais parecidos com Deus. Mas você sabia que todas as vezes que você pede só Deus me tira dessa situação, você fica preocupado, querendo sair dessa situação, você fica agitado, você perde o sono, você muitas vezes se angustia, mas a postura da gente tem que ser outra. Não tem que dizer, Senhor, me tira da situação, tem que dizer, Senhor, entra nessa situação. Eu vou usar o pleonasmo de novo de propósito. Entrar dentro. Se entrar já é dentro, mas eu estou usando o pleonasmo de propósito. Entra dentro dessa situação. Entra comigo nessa situação. Porque se você só pede, Senhor, me tira, me tira, me tira, você está brigando com o processo. Você está brigando com a situação. Isso te desespera. Mas quando você fala, Senhor, entra comigo nessa situação, vem viver comigo, esteja comigo nessa situação, se eu tiver de atravessar o vale, diz Davi, eu não vou ter medo, o Senhor está comigo. Entra nessa situação, enfrenta comigo essa depressão, enfrenta comigo essa solidão, a perspectiva é outra. Você não está lutando contra o processo que você tem que viver. Você está convidando Deus para fazer parte dele. Sabe? E Deus é muito educado. Talvez Ele esteja aí, à porta do teu coração, só esperando o convite. Ele é respeitoso. Ele não vai entrar se você não convidar. Mas Ele prometeu, eu quero estar com você. Isaías 43, no versículo 3 e 4, Deus diz, se você tiver que atravessar a água, eu estarei contigo. E o rio não vai te submergir. Ele não está dizendo, eu vou te tirar da água e você vai ficar surfando, ou dando uma volta ali de escuna, de lancha. Não. Ele está dizendo, se você tiver que atravessar a água, eu estarei contigo. Os rios não vão te submergir. Se você tiver que andar pelo fogo, eu estarei contigo. O fogo não vai te queimar. Isaías 43. Então veja bem, Deus não vai tirar todas as dificuldades da nossa vida, não vai, porque isso seria empobrecer demais a nossa condição humana. As dificuldades, elas servem para o nosso propósito de vida. Deus usa, filho querido, filha querida, da dificuldade que você está enfrentando hoje, você.
Ai, Padre, você não sabe como está meu coração. Ai, Padre, eu queria tanto me livrar dessa situação, Padre. É assim, a gente quando sente dor, a gente quer arrancar, né? Eu lembro quando meu pai descobriu o câncer, a primeira coisa que ele fez, ai, doutor, faz essa cirurgia, tira esse negócio dentro de mim. O doutor falou, calma, seu Vilmar, a gente tem que fazer a químio, a rádio, diminuir o tamanho do tumor. No processo, quando o tumor estiver pronto para ser retirado, a gente retira. Agora, se eu retirar agora, pode espalhar e dar uma metástase. Não é assim, seu Vilmar. E meu pai entendeu, graças a Deus, sabiamente viveu o processo, né? Mas existe um processo, não dá para você arrancar tudo. Sabe essa dor que você está vivendo hoje? Essa solidão, esse desespero, essa dor de ter perdido alguém, esse sentimento de culpa, de inferioridade, esse medo, Deus está com você nessa situação. Ele vai te ajudar a enfrentar essa situação. Ele não desiste de você, Ele não te deixa e nem te abandona, nunca. Sabe, convida, Senhor, entra nessa situação. Senhor, enfrenta essa situação comigo. Convida Deus agora. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, filho querido, filha querida. Ai, Padre, ninguém me entende. Ah, Deus te entende. Como Ele te entende? Você não tem noção. Quanto que Ele entende você, filho querido, filha querida. Entende demais. Então a perspectiva tem que ser essa. Senhor, entra nessa situação. Porque, veja bem, mais uma vez eu digo, quando você luta contra o processo, contra o que está acontecendo, me tira, Senhor, me tira da solteirice, que venha alguém para eu casar. Me tira, Senhor, dessa solidão. Me tira, Senhor, da depressão. Você vai ficando agitado. Isso não ajuda. Você perde sono, você se preocupa, você se desespera. Agora, quando você aceita o processo. Não, essa depressão aconteceu. Eu tenho que enfrentar. Paciência. Eu perdi meu filho, já aconteceu. É duro, mas eu tenho que recomeçar. Meu marido me deixou, mas é a vida. Eu tenho que recomeçar e continuar vivendo. Quando você aceita o processo e convida Deus para entrar na situação, aí você dá um sentido novo para a situação, um sentido novo para a dor, um sentido novo para a solteirice, um sentido novo para a depressão, mais cheio de esperança, mais cheio de sentido, de fé, mais leve. Às vezes a gente enfrenta os sofrimentos, filho querida, filha querida, filho querido, de maneira muito pesada. Isso vai prostrando a gente. Eu não podia estar ansioso, mas você está. Calma. Aceita o processo. A sua cabeça demorou meses, talvez anos, para chegar nessa estafa ansiosa, esse pensamento acelerado, esse desgaste psíquico. Então ela não vai sair em um dia, no estalar de dedos, não. É preciso ter calma, viva o processo, mas viva as suas batalhas, lute as suas lutas com Deus, chamando Deus para dentro do processo. Veja bem, se Deus nos tirasse instantaneamente de todas as nossas dificuldades, nós nunca atingiríamos o nosso potencial máximo. Se Deus te tirasse instantaneamente de todos os problemas, você sempre seria uma pessoa superficial, mediana e poderia perder até mesmo a sua salvação. Se Deus te tirasse de todas as dificuldades, nós nunca atingiríamos o nosso potencial máximo na vida. Deus quer fazer da tua vida uma pregação viva, quer fazer de você um testemunho, quer manifestar a glória dele através de você, o favor dele na tua vida, para que todos reconheçam. Então, muitas vezes Ele permite sim dificuldades, isso é bíblico, mas para tirar um bem maior de todas elas. Santo Agostinho dizia que às vezes Deus permite um mal para tirar um bem daquele mal. Sabe, é preciso enfrentar com Deus. E as vozes vão suspirar dentro de você, muitas vezes dizendo, as vozes da tentação, né? Olha, Deus não está ouvindo a sua oração. Olha, você foi abandonado por Deus. Olha, ninguém te ama. Olha, você não vale nada, mas é mentira. Eu dizia na missa ontem que o padre Rufus certa vez ensinou, aquele grande exorcista, que a maior estratégia do diabo é nos convencer que nós não somos amados, que nós estamos sós. Mas essa é a maior mentira, o diabo é mentiroso. Jesus morreu numa cruz por você, você vale muito, você é precioso, preciosa, linda, lindo do jeito que você é, sua vida vale muito a pena. Sabe? A tentação vem justamente para nos desanimar. São João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo, falava também da solidão originária e da carência original.
Todos nós temos uma carência original, um vazio na alma que só Deus pode preencher. Namorado, marido, droga, dinheiro, nada pode preencher, sabe? Então as vozes vêm te desanimar, querem levar você a um desespero existencial. Mas essa carência existencial, essa carência originária, precisa ser preenchida por Deus. Só Deus pode curar a sua carência original. Só Deus pode preencher a sua solidão original, sabe? Mas é preciso se abrir a esse processo de se deixar amar por Deus. É preciso, filho querido, filha querida, se abrir a esse processo de deixar que Deus nos encontre, nos ame, preencha os nossos vazios, sacia a sede de afeto, sede emocional, a sede da alma da gente, né? E São João Paulo II também dizia, nas catequeses sobre a teologia do corpo, que se a gente não dirige bem, entenda bem, se nós não dirigimos bem essa carência original, esse vazio existencial, essa carência original pode nos levar a muitos erros, a muitos pecados, pode nos levar a trocar a nossa integridade pela aprovação dos outros, pode nos levar a muitos pecados. Eu acredito, por exemplo, que muitas pessoas, quando estão nas drogas, estão na bebida, estão nos vícios, estão no isolamento, na busca de prazer instantâneo, elas estão no fundo, buscando o amor que elas não têm dentro de si. Elas estão no fundo, buscando a aceitação. Todo ser humano traz essa sede profunda de aceitação, de ser amado, de ser aceito do jeito que é. E a gente busca, às vezes, nos vícios, nos pecados da vida, nas drogas, nos relacionamentos errados, preencher esse vazio. Mas só Deus pode preencher. Tem tanta gente que busca no adultério, tem tanta gente que busca em tantas fontes preencher essa carência original, mas só Deus, o amor dele, pode preencher. Sabe? E olha, eu vou dizer para você, muitas vezes a gente busca nas pessoas um amor perfeito. Pessoa nenhuma pode te dar o amor perfeito que você quer, busca e precisa, filho, filha. Talvez você está frustrada no teu casamento porque você está buscando no teu marido um amor perfeito. O teu marido não tem um amor perfeito para te dar. O teu filho não tem um amor perfeito para te dar. Os seus amigos não têm um amor perfeito para te dar. Talvez você queira se sentir única, amada, aceita, mas as pessoas são limitadas como você. Não busque amor perfeito em pessoas imperfeitas. Busque amor infinito, insondável, incondicional no Deus perfeito que te ama com amor perfeito. Só Ele pode dar. Quantas vezes nós acabamos brigando, por exemplo, com os nossos pais? Quantas vezes nós acabamos brigando, nos indispondo com os pais, porque a gente acha, meu pai não me amou, padre. Ai, padre, minha mãe não me amou. Ai, padre, meu pai e minha mãe foram tão duros comigo, não me deram amor. Filho, não se frustre com seu pai e com a sua mãe. Eles são imperfeitos, eles não têm amor perfeito para dar para você. Eles deram o que eles tinham. Talvez eles foram criados 50 vezes pior que você foi. Talvez eles foram criados 20 vezes com menos amor do que o amor que eles te deram. Eles não tinham para te dar. Mas não julgue os seus pais, não condene os seus pais, seja maduro. Não busque amor perfeito em pessoas imperfeitas. Veja bem, como eu estava dizendo, ao invés de só reclamar por estar na situação, convide Deus para entrar na situação. Quando Deus entra na situação, quando Deus caminha com você na depressão, na solidão, na solteirice, na ansiedade, na ruptura familiar, no problema, na doença, no medo, Ele te fortalece de dentro para fora e Ele te dá aquilo que São Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Uma paz que excede todo entendimento. O que é uma paz, filho querido, filha querida, que excede todo o entendimento? É uma paz que ninguém pode entender, que as pessoas de fora olham e falam, nossa, como essa pessoa está em paz nesse sofrimento? Nossa, essa pessoa está com câncer e está em paz. Nossa, essa pessoa está sofrendo essa traição e está em paz. É uma paz que excede o entendimento. É maior do que a capacidade de entender, sabe?
As pessoas olham e não entendem, falam, meu Deus, como esse padre consegue sorrir, sofrendo essa situação, como aquela mulher consegue estar em paz, tendo o marido traído e feito tudo aquilo com ela, como essa mãe consegue estar em paz, tendo perdido o seu filho, como essa pessoa consegue estar em paz. Por que essa pessoa está em paz? Porque ela chamou Deus para entrar na situação. E Deus está caminhando com ela e ela está recebendo essa paz que excede o conhecimento, o entendimento. E veja bem, muitas vezes nós não seremos tirados dos nossos sofrimentos, somente tirados. Deus, ele não evita, ele não vai impedir todas as coisas ruins de acontecerem na sua vida. Tem coisas que vão acontecer, sabe por quê? Porque você é um ser humano, você é uma criatura imperfeita. Eu dizia ontem na homilia da missa que querer uma vida humana sem sofrimento e sem imperfeição é o mesmo de querer uma roda quadrada. Você não é Deus, você e eu somos humanos, criaturas, sujeitos à impermanência, à infinitude, ao sofrimento, às intempéries dessa vida. Mas olha, você precisa convidar Deus para dentro do fogo com você. Padre, mas esse fogo da provação está ardendo tanto. Padre, esse fogo da provação está acabando comigo. Convide Deus para dentro dessa provação, para dentro desse fogo. Sabe uma passagem que ilustra isso, que eu acho fantástica, que ensina que a gente tem que caminhar na fé e não na visão? A fé é a certeza do que não se vê, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A passagem fantástica que ilustra isso no meu ponto de vista é aquela dos 3 jovens na fornalha, Daniel 3. Você conhece essa passagem bíblica? É linda demais. Se você puder, leia Daniel capítulo 3. 3 jovens que estavam no exílio da Babilônia, o povo de Deus estava exilado, e lá imperava o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de si mesmo, ele se considerava um deus, era muito normal com os deuses, com os reis persas naquela época. Ele fez uma grande estátua de si mesmo e ele disse, olha, todas as vezes que tocar a flauta, os instrumentos musicais, todos têm que se ajoelhar diante da estátua e me adorar. Quem não fizer isso vai ser precipitado na fornalha de fogo ardente. Mas aqueles jovens eram judeus, hebreus, e era proibido na lei judaica adorar um ídolo, né? Que é diferente de uma imagem do santo. O ídolo era um Baal, era uma imagem de ferro que você criava de ouro e ficava ali se perfurando com faca na frente e pedindo para aquela imagem me cura. Na imagem do santo, a gente lembra daquele santo que foi fiel a Jesus e entende que a gente precisa amar Jesus como aquele santo amou. É diferente, pede a intercessão dele. Veja bem, aqueles jovens não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então, sempre tem os curviteiros de plantão, os fofoqueiros, né? Foram lá falar para o rei, olha rei, não queria dizer não, mas aqueles 3 jovenzinhos que vieram de Israel, de Judá, eles não se prostraram diante da sua imagem, não queria dizer. E o rei chamou na hora, manda eles virem aqui na minha presença nesse momento. Eles foram. E o rei disse, é verdade que vocês não se prostraram diante da minha imagem? Olha, se tocar a flauta, os instrumentos, a cornamusa, e vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Sabe o que eles responderam? Fica sabendo, ó rei, nós não vamos te adorar, nós só adoramos o Deus único. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos tirar do fogo. E se ele não nos tirar, nós vamos morrer por ele, não estamos nem aí. Nossa, o rei ficou furioso. Isso deixa o inimigo furioso. Quando você diz que você está disposto a obedecer a Deus, independente da consequência, o inimigo fica furioso. O rei pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais que o usual. Amarraram as mãos e os pés dos 3 jovens e jogaram eles na fornalha 7 vezes mais aquecida, mais quente do que o normal. Ela estava tão quente que os soldados que jogaram os meninos lá acabaram morrendo queimados instantaneamente, a hora que abriu a fornalha, pra você ter noção. Eles abriram para jogar e receberam aquele fogo. Só que o interessante é que Deus não impediu aquele fogo de alcançar a vida daqueles jovens. Deus não impediu aqueles jovens de serem lançados no fogo. Mas o maravilhoso é que Deus
estava com eles no meio do fogo. Quando o rei olhou lá de cima para ver pelo vidro a fornalha, ele viu que não tinha 3 jovens. Tinha 3 jovens e um quarto homem, com uma aparência, um aspecto admirável. Era um anjo de Deus, era o próprio Senhor que estava lá, no meio deles no fogo. E eles não foram queimados um fio de cabelo. Deus não impede você de entrar no fogo, mas Ele está dentro do fogo com você. Ele é o quarto homem. Você precisa confiar. Você precisa caminhar na fé, não na visão. O quarto homem está com você no meio das chamas. Ele é o quarto homem. O fogo não vai te queimar. Talvez o diabo tenha aquecido a fornalha da provação, da tentação, 7 vezes mais na tua vida. Mas até o diabo se submete a Deus. Se Deus permitiu que o diabo, que as situações lançassem você nessa fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, é porque ele vai estar lá no fogo com você. O fogo não pode destruir Deus. O fogo não pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. O fogo, no fundo, acaba sendo um servo de Deus. O fogo não vai impedir a obra de Deus de acontecer na sua vida. O fogo não vai impedir tua vitória. O fogo não vai impedir tua vitória. Deus vai levar a bom termo a obra que Ele começou na tua vida. Deus vai concluir a obra que Ele começou em você, sim. Esse fogo da depressão não vai te destruir. Esse fogo da provação, da perda, da solidão não vai destruir você. Creia, o fogo é um servo de Deus. Você é filho do Deus que controla o fogo, que abre o mar vermelho, que cura, que liberta. Deus podia sim ter impedido aqueles jovens de ter sido lançados no fogo, mas Deus não impediu. Deus estava no fogo com eles e o milagre foi 100 vezes maior. Até o rei passou a respeitar Deus depois daquilo. Até os babilônios começaram a se converter depois daquilo. Pra você ter noção. Sem grandes batalhas não há grandes vitórias. Sem grandes batalhas não há grande testemunho. Deus quer fazer da tua vida uma pregação viva. Sabe o que é interessante nesse fato do fogo? Que quando eles saíram, o fogo não tinha queimado um fio de cabelo deles. Um fio. Não tinha queimado. Não tinha. A única coisa que o fogo queimou, sabe o que foi? Foi a corda, as cordas que prendiam as mãos e os pés deles. Ou seja, Deus está usando esse fogo não para queimar você, mas para queimar os vícios que te prendiam, a corda na mão, no pé. Deus está usando esse fogo, nenhum fio de cabelo deles foi queimado, só a corda que os amarrava. Deus está usando esse fogo para fazer de você melhor. Deus está usando esse fogo para purificar você, para queimar na tua vida o que te prende ao passado, para queimar na tua vida o que é mundano, o que é pecado, o que é tristeza, o que é depressão, o que não te deixa crescer, a amargura, o desespero. Esse fogo está servindo a Deus para o teu bem, está sendo um servo de Deus. Mas olhe para Deus no meio desse fogo. O fogo está servindo o propósito de Deus na sua vida, mas você precisa chamar Deus, entra nesse fogo comigo. Você precisa chamar, Senhor, me ajuda. O fogo vai queimar a corda que prende o teu pé, a tua mão, as tuas emoções, a tua mente. O fogo vai te libertar de tudo aquilo que não deixa você atingir o seu máximo potencial na vida. Você tem dons que você nem imagina que estão dentro de você. Existem dons lindos, filho querido, filha querida, que você nem imagina, mas eles estão dentro de você. Habilidades, dons, coisas lindas. Mas é o fogo que vai queimar o que te prende, que vai fazer sua essência florescer, seus dons virem à tona. Deixa esse fogo queimar o isolamento narcisista, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, o vício, a amargura, a reclamação. Sabe? Convide Deus para dentro do fogo, mas nesse fogo, saiba que o quarto homem está com você. Enfrente esse fogo com esperança, que é uma virtude teologal. Vou falar um pouquinho da esperança à tarde. Enfrente esse fogo com esperança. No meio do fogo, o quarto homem está com você. O fogo não é maior que o poder de Deus. O fogo não é maior que a glória de Deus. Deus vai levar a bom termo. Ele vai concluir a obra que Ele começou na tua vida. O fogo dessa depressão, dessa solteirice, desse vício não é maior que o poder de Deus. Padre, mas eu errei tanto. Às vezes até a nossa infidelidade, a nossa incapacidade de acertar é um fogo que nos humilha por dentro.
Mas se volta para Deus, pede a ajuda dele, que ele vai te libertar, ele vai te levantar, ele vai abrir um caminho onde antes não existia nenhum. Você me acompanhando agora, ouvindo os acordes dessa canção, eu gosto sempre de fazer assim. Ouvindo os acordes dessa canção, o padre vai ficar alguns segundos, um minutinho em silêncio, para que você reflita e para que você convide Deus para entrar dentro do fogo com você. O padre vai fazer um minutinho em silêncio, enquanto, se possível, eu peço para os nossos irmãos também cinegrafistas pegarem uma imagem bonita que ajude você a rezar, do Pai misericordioso ou do crucificado. E você vai convidar, vendo aí a imagem do Pai misericordioso ou do crucificado: Senhor, entra nesse fogo, me ajuda. Nesse minutinho de silêncio, ouvindo os acordes, eu creio que você vai estar fazendo agora a sua oração, pedindo ao Pai. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o nosso 10º episódio aqui da Bíblia em um ano. Isso mesmo, hoje nós vamos ler sobre a história de Agar e Ismael, né? Ismael, que é o pai dos muçulmanos, né? Dos islâmicos, segundo a tradição, né? Tem uma religião também abrâmica, né? Que tem a sua raiz ali, né? Na descendência de Abraão. Hoje nós vamos ler os capítulos 20 e 21 do livro do Gênesis. E também, como tarefinha de casa, já te adianto que você vai ler, o padre pede para você ler, o livro de Jó, capítulo 9 e 10. Jó 9 e 10. Hoje é o 10º dia, estamos só no 10º dia, serão 365 dias. Quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, a fazer parte da nossa família, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e a também a se animar para ler aí com seu parceiro, para partilhar com seu parceiro de estudo ou com seu grupo de estudo depois. Gênesis capítulo 20. Abraão deslocou-se dali para a terra do Negueb e foi morar entre Cádiz e Sur e viveu como migrante em Gerara. Como Abraão tinha dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscá-la durante a noite. Porém, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que mandaste buscar, pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia aproximado dela, respondeu: meu senhor, acaso matarias gente inocente? Acaso não me disse ele, é minha irmã? E ela não me disse, é meu irmão? Eu agi com coração íntegro e mãos limpas. E Deus lhe disse em sonho: bem sei que fizeste isso com o coração íntegro. Por isso te impedi de pecar contra mim e não permiti que a tocasses. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo profeta, rogará por ti e conservará a vida. Mas se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer, tu com todos os teus. De manhã, Abimeleque levantou-se e chamou todos os seus servos. Contou tudo o que acontecera e ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para que faças pesar sobre mim e meu reino tão grande pecado? Fizeste comigo algo que não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: o que pretendias ao fazer isso? Abraão lhe respondeu: eu pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Desde que Deus me fez vagar longe da casa de meu pai, eu pedi a ela: faze-me o favor de dizer em todos os lugares onde chegarmos que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou então ovelhas e bois, escravos e escravas, e os deu a Abraão. Devolveu também a Abraão sua mulher Sara, e disse-lhe: tens minha terra à tua disposição. Estabelece-te onde bem te parecer. E a Sara ele disse: olha, eu dei a teu irmão 1000 siclos de prata, para que fiques reabilitada aos olhos de tua gente, e livre de qualquer crítica ao teu respeito. E Abraão orou a Deus por Abimeleque. E Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e tiveram filhos.
pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor visitou Sara como havia prometido, e cumpriu o que havia dito. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. Ao filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome de Isaque, e ele circuncidou seu filho Isaque, com 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. E Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos, por ter lhe dado um filho na velhice? E o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera e a Abraão brincar com seu filho Isaque. Ela disse a Abraão: Manda embora essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito com isso, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não te aflijas a propósito do menino e de tua escrava. Atende tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que terás uma descendência que levará o teu nome. E também do filho da escrava eu farei uma nação, por ser descendência tua. Abraão levantou de manhã, pegou o pão e um odre com água e os colocou aos ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância, de um tiro de barco, pois dizia consigo: Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino e desde o céu, o anjo de Deus chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu a beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu e ficou morando no deserto, tornando-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Por aquele tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Portanto, jura-me por Deus aqui mesmo, que não me enganarás, nem aos meus filhos e nem a meus descendentes que terás comigo, com o qual na terra e com a terra na qual vives como migrante, a mesma lealdade, e terás comigo, com a terra na qual vivo como migrante, a mesma lealdade que eu tive contigo. E Abraão disse: Eu juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque a respeito de um poço de água que se haviam apoderado os servos de Abimeleque. Não sei quem fez isso, respondeu Abimeleque. Não me falaste de nada, só hoje fiquei sabendo. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, deu a Abimeleque, e ambos fizeram uma aliança. Quando Abraão pôs à parte 7 ovelhinhas do rebanho, Abimeleque perguntou-lhe: Que significam essas 7 ovelhinhas que pusestes à parte? Abraão respondeu: Tu receberás de minha mão essas 7 ovelhinhas, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso o lugar foi chamado Bersabeia, porque ali ambos juraram. E, tendo feito aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou em Bersabeia um tamarisco e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou migrando durante muito tempo na terra dos filisteus. Veja bem, amado filho, amada filha, as leituras de hoje são muito profundas também, né? Gênesis 20 e 21. Nós vemos primeiro Abraão que precisou mudar muito até ele se estabelecer, né? Num lugar. A terra foi prometida, mas a terra ali de Israel foi conquistada só depois que eles saíram do Egito, né? Mais de 400 anos depois.
Só depois disso que a terra foi de fato conquistada. Abraão migrou muito, ele foi migrante. E ele tinha esse medo, né? Porque naquela época, se chegasse num lugar que o povo fosse cruel e não temesse a Deus, e dissesse que a mulher era tua esposa e ela fosse bonita, ou alguém se interessasse por ela, matava-se o marido. E Abraão, mesmo Deus já tendo prometido que ia cuidar dele, que ele ia ter descendência, ele ainda ficou com esse medo, né? E quando falava que ela era solteira, os reis queriam pegá-la por esposa. Mas Abimeleque temia Deus, e Deus lhe apareceu em sonho, dizendo, não faça isso, porque ela tem marido, e o marido dela é um profeta, né? Então Abimeleque chegou em Abraão e falou, olha, não faça isso comigo, né? Por que você fez isso? Pode morar aqui, eu te dou terra, eu te dou comida, eu te dou bois, você fica aqui, onde você quiser. Porque no Oriente Médio, gente, a palavra tem muito peso, né? Por isso que quando se faz uma aliança não se quebra. E também naquela época, ninguém poderia tomar, e até hoje no Oriente Médio, né? Se você tomar uma mulher de um homem casado, no Oriente Médio, ele tem o direito de te matar, sobretudo nas regiões, né, islâmicas, mas em outras regiões também. Então isso era muito sério. Se a mulher tem marido, não se pode mexer no mundo árabe, islâmico, no mundo oriental em geral, né? Que eles são ali semitas, né? A região dos semitas. Então, Abraão continuou ali naquela terra e depois Isaac nasceu, né? O filho da promessa. E Sara ficou com ciúme dos dois filhos juntos e ela não queria que o filho dela, né, crescesse com o filho da escrava, mas o erro lá atrás foi dela, né? Ela que pediu para Abraão dormir com a escrava. Mas enfim, Abraão mandou embora Agar, mandou embora Ismael, mas Deus cuidou deles. De novo, Deus a viu, o anjo a viu. E o filho dela cresceu e se tornou uma grande nação, né? O pai dos islâmicos. Depois Abraão se alia com Abimeleque e faz essa promessa, né, que os descendentes dele não atacariam, né, os descendentes de Abimeleque, porque Abimeleque, mesmo sendo uma pessoa que não era de Deus, que não andava com o povo de Deus, né, ele tinha um coração bom, né? E a gente vê isso, tem muitas pessoas, aquilo que a igreja chama de semina verbum, né, a semente do verbo. A gente vê as sementes do verbo, que é Jesus, no coração de pessoas que às vezes não conhecem Jesus. Pessoas às vezes que nem são da igreja, mas você vê que são pessoas boas, que já são de Deus e não sabem, né? Existem pessoas com caráter elevado, pessoas diferenciadas em muitas realidades, né? Às vezes que não estão dentro da igreja e que têm uma alma diferenciada, nobre, né? E um outro aspecto que eu quero enfatizar, né? Você vê, Deus apareceu a Abimeleque em sonho para manter ele livre do pecado, né? Você sabe que muitas vezes Deus nos preserva também de pecados, de quedas. Tem coisas que a gente nem sabe, mas que no céu, quando nós passarmos dessa vida, oxalá possamos ir para o céu, né? Nós vamos entender de quantas coisas Deus nos livrou, sabe? Às vezes você não tem nem consciência. Muitas vezes Ele nos livra e outras vezes Ele nos permite cair como Abraão, né? Abraão não é que foi culpa de Deus, foi escolha de Abraão. Abraão tinha acabado de fazer uma aliança com Deus e de novo faltou coragem para assumir sua família, para assumir a sua esposa. Quantos homens não são assim? Eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, né? A quantos homens não falta essa hombridade, essa coragem de assumir a esposa, de assumir a família, de cuidar dos filhos, de trabalhar. Homens que têm 50 anos e querem viver ainda como um adolescente, com um all-star no pé, com todo respeito, né? Saindo, casou, mas acha que é solteiro, ou que sai com os amigos para beber, não entende que tem uma esposa, que tem filhos, né? Abraão foi esse homem também que falhou dessa forma, né? Que não confiou em Deus. Deus disse que ia protegê-lo, Deus prometeu isso, né? Mas Deus ainda deu chances a Abraão, né? E deu a graça dele retomar. Na nossa vida também, quando a gente cai, Ele nos apresenta o sacramento da reconciliação, né? A confissão. Que bênção que é a confissão. Meu Deus, se você por algum motivo não pode confessar, tente resolver a sua situação, conseguir uma anulidade matrimonial, entrar com um processo. Porque, gente, é maravilhoso. Você está na boca do mal, do demônio, e você é tirado pelo sacramento da confissão. É libertador. Confesse-se bem. Muita graça vem através da confissão. E também, hoje nós temos o livro de Jó, capítulo 9 e 10. Como hoje a nossa reflexão foi menor aqui, né, nos livros próprios do Gênesis, nós vamos ler o livro de Jó 9 e 10. Jó capítulo 9. Respondendo-lhe Jó disse: Sei muito bem que é assim. Como poderia alguém prevalecer diante de Deus?
Se quisesse disputar com ele, não poderia responder nem a uma questão de 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em sua força. Quem já o enfrentou e ficou ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua ira. Ele abala a terra com suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não se levante e guarda sob a chave as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. É ele quem faz a Ursa e a Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se de repente irrompe, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que estás fazendo? Deus não refreia sua cólera. Ao seu poder se curvam os aliados de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para dirigir-me a ele com palavras escolhidas? Ainda que eu tivesse razão, eu não poderia replicar. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz, mesmo se me ouvisse ao clamar por ele. Não creio que daria atenção à minha voz, pois ele me esmagaria como num redemoinho, e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Ele não permite que meu espírito descanse, mas me farta de amarguras. Se alguém procura a força, ele é o mais vigoroso. Se procuro o direito, quem o traria ao tribunal? Se eu quiser justificar-me, minha boca me condenará. Se mostrar que sou inocente, ele me convencerá de culpa. Será que sou íntegro? Nem eu sei, aliás. Desprezo a minha vida. Uma coisa é o que eu disse. Ele aniquila tanto o inocente como o ímpio. Se uma calamidade mata de repente, ele se ri da aflição dos inocentes. A terra está entregue às mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem será? Meus dias correram mais rápidos que um atleta. Fugiram e não viram a felicidade. Deslizaram como barcos de papiro, como a águia que se abate sobre a presa. Se digo, vou esquecer minha tristeza, mudar a expressão do meu rosto e mostrar-me alegre, tenho medo de todas as minhas dores, sabendo que não me absolverás, se pois mesmo assim continuo sendo culpado. Para que me afadiguei em vão? Ainda que eu me lavasse com as águas da neve, e com soda purificasse minhas mãos. Tu, porém, me afundarias na imundície, e minhas roupas teriam nojo de mim, pois não estou respondendo a um mortal como eu. Ele não é um ser humano a quem eu possa processar. Não existe quem possa ser árbitro entre nós dois, nem quem imponha sua mão sobre nós. Que ele se retire de mim a vara, e o seu pavor não me atemorize. Então eu falaria sem ter medo dele. Mas não é assim, eu estou só. Terminei o capítulo 9 e vou deixar que você leia depois o capítulo 10 de Jó. Gente, o livro de Jó é como se fosse uma novela, né, antiga, hebraica, um estilo literário bem peculiar. E como eu já disse, ele mostra o sofrimento do justo injustiçado, né? Ele mostra o sofrimento do justo. E esse livro mostra que muitas vezes males se abatem sobre pessoas boas, mas Jó, nesse capítulo em especial, ele está dizendo, olha, o Senhor permitiu isso, o Senhor tem uma sabedoria divina, quem sou eu para questionar? Depois Deus respondendo a Jó, vai dizer, né? Deus disse e vai dizer, você por acaso criou o mar, você por acaso criou as estrelas, você por acaso criou o céu? Quando Jó pergunta para Deus o porquê está acontecendo isso, Deus responde de outra maneira, dizendo, confie em mim, eu criei tudo o que existe. Eu sou maior do que você, o meu plano é perfeito. E no final da vida de Jó nós vamos ver quanta reviravolta vai acontecer, né? Então, o sofrimento é um enigma, é um mistério. Nós sofremos. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Mas o sofrimento diante de Deus, ofertado por amor, como o de Jesus na cruz, como falou Nossa Senhora em Fátima, ele é muito poderoso também. No sofrimento, a gente nem sempre vai encontrar uma resposta para o sofrimento, sabe? Mas a gente vai encontrar um sentido. Há uma diferença entre encontrar uma resposta e encontrar um sentido. A resposta é 2 mais 2 é 4. São 4, né? O sentido é, olha,
você está sofrendo, você não sabe por que essa pessoa morreu, mas mesmo nessa situação, Deus te fez mais humilde, te fez mais manso, abriu novas portas, curou o seu coração. A gente tem que confiar, tudo está nas mãos de Deus, Ele entende o que é melhor para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Escreva aqui o que você entendeu, o que mais tocou você nessa palavra, nessa reflexão, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Família. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna,
esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, por essa palavra linda do evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em teu nome, com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor, tanta dor na barriga, na bexiga, essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma, a depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente, em teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição, essa autoimagem tão negativa. Venha curar em teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em teu nome, as enfermidades espirituais geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia.
gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em Teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais. O orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em Teu nome, Jesus. Faz a Tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em Teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em Teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em Teu nome, Jesus. Somente Tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o Teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados. Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos, venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados, essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito Teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em Teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em Teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o Teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a Tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em Teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em Teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu Te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas Tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem, em Teu nome. Eu invoco o Teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente. E providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor, Jesus, dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o Teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração.
Eu invoco o teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora, onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens. De cada metro quadrado deste ambiente. De cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho, filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco a família, o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa. Aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família, dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho, dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente, a intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente e nessa família saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias.
maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero, e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, de impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em teu nome de toda maldição hereditária, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus, essa descendência é de Jesus. Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem. A do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério. Em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que tem que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos jugos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que te servem, que te adoram, Jesus, que creem somente no teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia.
Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do seu evangelho. Venha libertar em teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão. Os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza, liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico, que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora, como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor. Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo. O Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda, e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria.